Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar a palavra do Senhor no nosso minuto de edificação. E hoje vamos continuar estudando o Evangelho de João, capítulo de número 15. Então vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 15, a partir agora do versículo de número 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará e lançará no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia! Eu posso observar algumas coisas muito importantes. Primeira coisa é que nós nos tornamos discípulos de Jesus quando nós damos fruto. Diz o versículo de número 8, assim vos tornareis meus discípulos. Muitos são seguidores de Jesus. Alguns são discípulos. Você se torna discípulo quando você produz frutos, diz a palavra do Senhor. Agora, olha o versículo 8 na íntegra. Nisso é glorificado o meu Pai. Nós glorificamos a Deus quando nós damos fruto. Eis que deis muito frutos. O Senhor Deus é glorificado quando eu e você, quando a igreja de Jesus começa a produzir frutos, e frutos que permanecem. Versículo de número 7 ele diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Imagine só, você chegando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Altíssimo, e o Senhor fala assim: olha, porque você tem permanecido em Cristo, você pode pedir o que você quiser, que eu lhe atenderei. Que coisa fantástica, que favor disponível, que glória que há disponível para aqueles que permanecem em Jesus. Isto é a palavra do Senhor, esta é a verdade da palavra. Pode pedir o que você quiser, desde que você esteja permanecendo na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Pode pedir, as minhas palavras permanecereis em vós, e assim vocês pedem o que quiser. Aqui está a chave: permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerei em vós. Porque uma vez que nós somos lavados, como nós vimos pela palavra, se você não assistiu, no vídeo passado nós falamos que somos lavados, nosso corpo espiritual é lavado pela palavra. Uma vez que nós somos lavados pela palavra, nós permanecemos na palavra. As minhas palavras permanecerão em vós. Uma vez que a palavra do Senhor permanece em mim, uau, eu só vou pedir as coisas do céu, eu só vou estar conectado com as coisas do céu, eu só vou estar pensando com os pensamentos do céu. Você consegue entender isso? Você vê que essa é a garantia que o Senhor nos dá, a ponto dele falar: quando vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem que vai ser atendido. Por quê? Porque o Senhor sabe, quando há essa ligação, nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. O Senhor tem lavado a nossa vida, tem nos edificado, tem nos disciplinado por meio da palavra. O Espírito Santo começa a testificar tudo em nosso coração. Isso o Senhor fala: pode pedir o que quiser, que eu vos atenderei, porque Ele sabe que nosso coração estará ligado no céu. E ele diz o versículo 6, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Essa é uma dura realidade. Por quê? Porque muitos fazem parte do grupo da multidão, né? Daqueles que
vai lá e só querem o oba-oba, mas de fato eles não querem permanecer. E esse é lançado fora. Eu separei hoje aqui e quero compartilhar com vocês o contraste, né, entre alguns grupos. Eu gosto de falar que são 3 grupos, mas aqui o Senhor dividiu apenas em 2, aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. Mas que pode ser classificado em 3 ramos, né? São 2 grupos que são classificados em 3 ramos. Quais são esses 2 grupos? Os que permanecem no Senhor Jesus e os que não permanecem em Jesus. Vamos lá. Então, olha só, 3 classes de ramos que nós podemos identificar que estão de alguma forma ligados à videira, mas uns dão frutos, outros não. 3 classes desses ramos. O primeiro é aqueles que não produzem nada. Nós temos o exemplo de Judas, o Iscariote, aquele que traiu Jesus. O que ele produziu? Ele não produziu nada. Então ele foi arrancado como um galho seco e foi lançado no fogo. Olha que coisa terrível. O primeiro ramo que nós temos, então, é o ramo que não produz. O texto nos diz lá no versículo de número 6, esse é arrancado como um galho seco e é lançado fora no fogo para que seja queimado. É o ramo que não produz nada. O segundo ramo que nós temos é aquele que produz, mas produz sem disciplina. Produz um fruto que não permanece. Ele é chamado também dos ocasionais. Nós temos o ramo que não produz nada, que é o ramo da multidão, e nós temos o ramo que produz, mas produz sem disciplina, que é os ocasionais. É aqueles que estão e não estão. É aqueles que batem nas costas dos seus líderes, falando, pode contar comigo, mas a hora que vem uma palavra de exortação, a hora que vem uma palavra de compromisso, os frutos deles não permanecem. O fruto dos ocasionais vão embora, e o fruto daqueles que não permanecem também vão embora. E esse não é diferente, porque ele também não permanece. Talvez nós temos alguns exemplos de pessoas que são ocasionais, como em João capítulo 6, nós vimos que quando o Senhor Jesus falou uma palavra de exortação àqueles discípulos que ali estavam, todos eles acharam a palavra dura demais e foram embora. E em terceiro grupo aqui, uma terceira classe que nós temos, são os do que produz frutos. E o versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus por esta palavra. Sem Jesus, nada podemos fazer. Que tipo de ramo você é? O ramo que seca, porque não produz nada. O ramo que produz frutos que não permanecem. Ou o ramo que produz muito fruto, porque está em Cristo e é o próprio Cristo que tem produzido esses frutos. Que tipo de ramo você é? Há uma expressão muito interessante que diz assim que pelos frutos nós conhecemos a árvore, e creio que talvez pode ter saído aqui de João 15. Se os nossos frutos é produzido pela árvore que é Cristo, uau! Que frutos lindos são esses. Mas, infelizmente, há aqueles que não produzem, ou aqueles que produzem frutos que não permaneçam. Que tipo de ramo você é? Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que você possa depender de Jesus, porque está escrito, sem mim nada podeis fazer. Que você possa estar ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus e possa produzir frutos e frutos que permaneçam. Se essa palavra falou com você de alguma forma, abençoou a sua vida de alguma forma, eu quero te pedir um grande favor. Deixe o seu joinha, deixe uma palavra de edificação, uma palavra de gratidão, né? Um glória a Deus.
Fale de onde você está assistindo esse vídeo. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém para abençoar a vida de outras pessoas. Seja você um canal de bênção na vida de outras pessoas. Um forte abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus.